Olá a todos, seja todo mundo bem-vindo aí ao My Linux. Ah, Nesse vídeo eu queria comentar uma coisa com vocês, tá? Eu já terminei o meu site, eu ainda estou construindo o meu site, porém eu já ele já está na fase final, basicamente, tá? Então o novo site aqui se chama l3dpstudios.com.br, pois eu decidi combinar então o Linux, o desenvolvimento de jogos e objetos 3D, tá, no Blender, e também a programação. Ok? Então esse aqui é o novo sitezinho. Porém, eu vou continuar com o canal 3D na Veia. O canal 3D na Veia eu também modifiquei para esse nome aqui, tá? Então se eu abrir aqui o canal 3D na Veia, ele vai estar com um novo nome, chamado L3DP Studios, beleza? E aqui eu vou estar postando vários videozinhos. Inclusive eu vou criar uma nova playlist, tá? Pro Linux, para dar continuidade aí no LFS e BLFS, beleza? Então, para quem está assistindo esse vídeo, né, e tá aqui no canal Maya Linux, saiba que agora eu vou estar postando nesse canal aqui, tá? Os vídeos daqui para frente, beleza? Então, eu vou estar postando os vídeos do Maya Linux, de Linux, aqui dentro desse novo canal, L3DP Studios, beleza? Eu vou criar uma nova playlist aqui dentro, eu não tenho ainda, tá? Só para se tratar desse assunto do Linux, beleza? Ahn, Bom, aqui o sitezinho aqui ele é bem simples, tá? Aqui no Maya Linux aqui eu vou ter então a chave de verificação dos pacotes, tá? Que tá no meu repositório. Aqui eu vou ter o download, né? Para fazer download aqui do remaster Maya Linux, né? Com a interface LXQT, beleza? Lembrando que a outra deu problema para mim ali e o repositório eu meio que aprendi como resolver, tá? Talvez eu volte com a anterior, porque a anterior eu realmente modifiquei do zero. Porém, a LXQT aqui, ela tem uma interface mais completa do que a outra interface que eu tava antes, beleza? Que era apenas um gerenciador de janelas, tá? Aí aqui eu vou ter então o repositório. O repositório vai ser o repositório padrão que já tinha antes, basicamente, só que eu incluí vários outros pacotes aqui dentro, tá? Inclusive VirtualBox, no qual eu vou utilizar para dar continuidade aí no LFS. Lembrando que a gente está na segunda parte do LFS, tá? O LFS lá ele lança uma versão 1º de março e uma segunda versão com bugs corrigidos, com novos pacotes, 1º de setembro, beleza? Eu vou estar publicando um vídeo a respeito disso, tá? De como faço para dar continuidade a cada nova versão, né? Na verdade, a gente já adiantando aqui, no fim do 7º capítulo, mais ou menos, ele nos faz fazer um backup de todo o sistema do Linux, lá dos diretórios, para reutilizar esse mesmo sistema, esse mesmo diretório das pastas lá dentro da pasta LFS para as novas versões. E assim a gente não tem que reconstruir todo o sistema de Sega Root novamente. Tá? A gente só precisa descompactar, vai estar com a pasta
bin, vai estar com a pasta boot, etc, tá já toda configurada lá. E a gente só tem que acessar como Sega Root e baixar pacotes novos, né, do lançamento de 1º de setembro e compilar novamente e refazer a base desse sistema novamente. Tá? Inclusive, quando a gente está no Debian, a gente recebe ali uma mensagem da atualização, saindo de uma versão 12 ponto, 12 ponto alguma coisa para ir para uma versão 12 ponto outra coisa. Tá? Quando isso acontece, teve então essa compilação geral, tá? Para as coisas ficarem compatíveis no sistema em si. Tá? Voltando aqui então, eu fiz eu quis fazer de uma forma mais intuitiva, mais didática aqui, tá? Essa partezinha do Game Studio aqui eu ainda tô fazendo, tá? Falta coisa para fazer. Aqui eu fiz alguns slides, tá? Esse site aqui eu demorei ele para fazer porque da forma convencional de instalação do servidor web na minha VPS, eu não consegui fazer o WordPress rodar. O PHP o PHP e o WordPress rodar de forma normal, de forma tranquila. Tá? Alguma coisa aconteceu. Porém, com o Champ eu consegui fazer ele rodar. E esse cara aqui, ele tá rodando no Champ, tá? Claro que aí eu tive que implementar questões de segurança, tanto na parte de servidor quanto na parte do WordPress, né? Para ficar tudo certinho, não ter risco de invasão, assim, uma invasão em massa, beleza? Pode ter, mas eu tentei dificultar o máximo que eu consegui, beleza? E aí aqui assim eu tenho então a parte do Game Studio, tá? A parte do Game Studio vai ser meio que um passo a passo das ferramentas na qual eu uso até então para construir os meus jogos, no caso, né? Ou produção em 3D no geral, né? Então aqui a gente vai ter os áudios, tá? Eu utilizo o Audacity, o LMS, né? Eu explico a diferença entre os dois, tá? Vou ter a edição de imagem, né? Na edição de imagem eu uso o GIMP para tratamento de imagem e o LibreSprite para criar as sprites do jogo 2D, tá? E também explico cada coisa aqui, tá? A visualização aqui de tudo, tá? Eu levei em consideração a, a visão de alguém que está sempre atrás do monitor, então eu usei cores bem lights, tá? Em tudo aqui eu usei cores que não vão afetar a visão, que cores que deixam a visão relaxada tanto durante o dia quanto durante a noite. Tá? Essa foi a minha preocupação aqui e escolha das cores aqui nesse site em específico. Engine de jogos aqui, então eu explico sobre a Godot Engine, né? Eu falo sobre essa questão da Unity, Unreal e Godot Engine no Linux, em específico, lembrando que eu uso Linux. E esse é um dos motivos principais por eu usar a Godot Engine, beleza? E a modelagem 3D, tá? Eu dou uma pincelada aqui, um básico, dizendo o que é o Blender, né? Para que serve. Na programação não tem muito que eu possa fazer, né? Eu não vou remodelar a roda, no caso. Então eu coloquei links no C++, OpenGL, mais o Glut 32, tá? O Glut 32 não existe mais. Ele foi substituído pelo Glue,
ou Glue, tá? Que é um outro tipo uma outra biblioteca baseada no GLUT32, basicamente. Só que voltada para sistemas de 64 bits, ok? Então eu tenho links para C, OpenGL, Python, Shell Script, tá? Do YouTube, projetos que eu fiz, tá? Que estão no canal Maya Linux, tá? E que vão ficar lá até eu baixar todos e postar todos eles lá dentro do meu novo canal, beleza? Então até lá, vocês vão estar indo, quando clicar aqui, pro canal antigo, que é esse no qual eu estou falando com vocês, o Maya Linux, beleza? Ó, bom, aqui eu tenho o Facebook, eu preciso criar aqui então uma página do Facebook. Por enquanto eu tô com minha página pessoal, beleza? Não tem muita coisa na página pessoal, porque eu não utilizo muito o Facebook. Eu utilizo mais o YouTube, LinkedIn, tá? O Discord aqui vai ser pra galera que quiser compartilhar conhecimento, tá? Eu tô criando um Discord para aqueles que querem criar uma comunidade nova aí, né? E compartilhar conhecimento sobre a Godot, sobre 3D, né? E a programação em Python, tá? Esse vai ser o foco desse Discord, beleza? E dentro dessas discussões, dessas formas de ajuda, né? Pode ter vários assuntos sobre aquilo que a gente quer saber, por exemplo, né? Eu não sei tudo, né? Mas no que eu puder ajudar para a entender ou a compreender alguma coisa, eu posso tentar ajudar, beleza? E aí para isso que eu criei essa comunidade no Discord, para aqueles que quiserem, né, perguntar alguma coisa. Por enquanto vai estar vazia, não vai ter quase ninguém, basicamente não vai ter ninguém, né, no Discord aqui, né? É uma novidade para vocês, também é uma novidade para mim. Eu já eu usava o Discord apenas para GTA Roleplay, né, para entrar lá e falar com a comunidade, coisa e tal. Então eu sei o tamanho da interatividade que tem o Discord. Ele é mais interativo do que o WhatsApp, Facebook, Instagram junto, tá? Ele pega esses três povos em massa e engole inteiro. E é essa a capacidade do Discord, né? Então eu pensei em fazer ele para que a gente consiga juntar algumas informações relevantes para aquilo que a gente está pretendendo fazer no futuro, tá? Eu e vocês aí do outro lado que estão me escutando agora, beleza? Bom, aqui eu tenho algumas usabilidades principais, eu deixei bem específico aqui, tá? Para cada item aqui desse site, beleza? Bom, eu preciso também optimizar algumas imagens aqui para que fique tudo 100% basicamente, né? Porém, eu ainda tenho que testar se eu for otimizar para ver se a imagem vai ficar com uma qualidade legal, que eu consiga enxergar a imagem aqui, por exemplo, beleza? Tanto aqui do Game Studio quanto do Maya Linux, coisa e tal, né? Da página home, né? Enfim, todas as imagens aqui precisam sofrer uma optimização
e eu vou estar testando. Caso contrário, eu não optimizo nada aqui, eu deixo pelo menos cada imagem aqui ela tem uma visibilidade muito boa, tá? Eu prefiro ter uma visibilidade boa do que ter uma visibilidade ruim, mesmo que isso afete um pouco a velocidade do site, tá? Por quê? Porque pelo menos eu consigo ver o objeto aqui, tá? E essa imagem aqui, ela tá otimizada já, tá? E com a imagem não otimizada, por exemplo, a gente consegue ver o material aqui bem definido. Coisas que na imagem otimizada eu não consigo. Por exemplo, aqui tem meio, mais ou menos que um cinza aqui assim, né, no qual eu estou olhando. Então isso, coisas assim acontecem nas imagens quando a gente optimiza elas, ok? Então eu vou apenas mudar. Eu acho que todas aqui estão em PNG, tá? Aqui eu botei a imagem do jogo que eu estou fazendo, projeto, né? Programação. Não tem nada ainda clicado aqui nesses botões aqui do Saiba Mais, beleza? Mais pra frente eu pretendo criar curso dessas três áreas aqui, mas a principal vai ser o Linux e se paga o Godot, tá? Eu ainda tô vendo qual é que é a situação, beleza? E é isso aí, ok? Então esse é o novo site e eu vou estar postando o conteúdo do Maya Linux aqui dentro do novo YouTube, tá? L3DP Studios. Beleza, pessoal? Bom, nesse vídeo aqui, isso aqui é legal, Mad City. Se vocês não conhecem, vocês têm que dar uma olhada aí. Os caras são bons. É em inglês, mas, enfim, é legal. Eles fazem conteúdo de terror e coisa e tal. Bom, voltando aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Eu tô. O horário atual agora que eu tô gravando o vídeo é 4h51. Na minha VM aqui, infelizmente, tem um problema aqui de horário que me irrita bastante, tá? O horário, o horário atual aqui é 4h51 e aqui tá marcando 3h39, tá? Eu vou tentar fazer com que haja uma sincronia aqui no servidor de horas da minha máquina virtual. Para isso, eu preciso dar uma verificada lá no barra/etc init.d. A princípio aqui, eu não tenho o servidor de horas aqui, tá? Cliente no meu PC instalado, que se chama NTP. Eu vou instalar esse cara para poder fazer essa sincronia de horário, porque configurar na mão o horário aqui tá bem chato. Eu tentei configurar o fuso horário também, mas ele volta pro horário aqui. Não sei qual é que é a situação aqui. Então, tentar corrigir isso. Entrei como root aqui. Vou tentar instalar aqui o cara aqui, NTP. NTP, beleza. Vamos ver, instalei o NTP. Vamos ver se ele está rodando aqui. Systemctl NTP. Opa, status. Nem foi preciso, pessoal, ó. Ele já conseguiu entrar na sincronização do sistema.
e já atualizou a hora para mim do meu horário local, tá? Foi só instalar o NTP, que é um sincronizador de horário com o horário local do país, tá? E aí ele já sincronizou o horário para mim aqui, beleza? Foi só isso que eu fiz, só instalei o NTP e ele sincronizou para mim, beleza? Mas só para saber, provavelmente ele já está rodando, já fez a sincronia dos horários aqui, do fuso horário. Então, status NTP. Ele tá rodando aí, beleza. Pô, muito bom. Agora pelo menos acabou a sofrência aqui de ter que tá adicionando horário na mão aqui. Bom, nos próximos vídeos então, nos próximos vídeos eu vou estar fazendo o seguinte aqui. Como eu havia perdido o meu sistema anterior, eu tive que começar do zero. Tá? No LFS, como vocês já sabem, já eu estava fazendo scripts para facilitar minha vida, tá? E a minha vida de fato foi bastante facilitada por causa desse backup que lá no capítulo 7 do LFS, ele nos eles nos faz fazer esse backup de todo o sistema, tá? O backup no qual ele faz do sistema raiz nosso, tá? Então, todas essas pastas, todos os links foi feito backup, tá? É, no sistema anterior, esse backup foi feito. Esse backup foi feito. Foi feito no capítulo 7 da pasta LFS. Tudo que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? No vídeo anterior, basicamente, depois que eu acabei, foi o seguinte: foi copiar a pasta que eu fiz backup para dentro desse sistema aqui via SCP, tá? Então aqui no meu Linux oficial aqui, vem documentos, meu LFS files, e aqui dentro então eu tenho o backup feito. Tudo que eu fiz aqui foi entrar com o terminal, né? Digitar sudo, porque eu preciso estar como super usuário. E digitei isso com o comando scp "-r "-p maiúsculo", se eu tiver uma porta específica. Tá? Se eu tiver na porta padrão 22 do SSH, não preciso. Mas se eu tiver uma porta específica, tá? É interessante colocar aqui, tá? Porta 22 ou uma porta específica, sei lá, 1313, por exemplo, tá? Depois disso, então, a gente coloca o usuário. Não, na verdade não é o usuário, não. Depois disso, a gente coloca o arquivo, tá? Seria o LFS. E agora sim, a gente coloca o usuário no qual a gente quer acessar ou a gente tem acesso. Normalmente, a gente tem acesso a um outro usuário comum e não ao root, tá? Então, a gente precisa copiar esse arquivo para dentro de um usuário comum criado lá por nós, dentro daquele outro sistema, dentro daquele outro computador. E aqui a gente vai digitar o nome do usuário, arroba, é, o, o número do IP, no qual a gente quer acessar, e depois, por último, o diretório no qual a gente quer acessar. A gente quer acessar o diretório do usuário, que a gente tem permissão de leitura e gravação, tá? Qual é o nome do usuário que eu quero acessar aqui? Pode ser vários, mas normalmente é o nome do usuário. A pasta aqui do usuário é o dono desse login que a gente tá da conta que a gente está querendo acessar,
tá? Então, poderia ser usuário XYZ, mas para minha identificação, normalmente a gente coloca o mesmo usuário, o nome da pasta aqui, como o nome da pasta o nome do usuário, na verdade, tá? E aqui eu posso copiar para cá para dentro, ou se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar aqui desktop, que ele vai entender como área de trabalho, tá? E depois dá um enter, então ele vai copiar esse arquivo de backup lá para dentro do computador com o IP tal dentro da pasta do usuário na qual a gente definiu aqui dentro, tá? Ele vai fazer essa cópia. Feita essa cópia, certinho, tudo bonitinho. Beleza, o segundo passo aqui foi então repetir uns passos, tá? Eu coloquei os arquivos, aquela pasta do LFS, exatamente aqui onde vocês estão vendo, dentro do desktop. Dentro do desktop aqui. Se eu acessar, se eu listar então esse diretório, LFS, não vai ter nada porque eu já movi o diretório lá para dentro da pasta LFS novamente, tá? Mas antes de mover, a gente precisa extrair. Na verdade, a gente só move mesmo, tá? Pode mover dessa forma e aí ele vai aparecer lá dentro do /mnt, tá? Ele vai mover para cá para dentro. Então a pasta do LFS, exatamente como a gente iniciou o LFS basicamente. Só que com o sistema das ferramentas de compilação já pronta aqui para nós. Beleza? Aqui dentro do sources, opa, aqui dentro do sources, então ele vem com pacotes antigos, ainda da última versão na qual a gente baixou, que foi em 1º de março. Tá, e aqui a gente precisa deletar esses caras aqui e importar e baixar os novos pacotes de 1º de setembro para cá para dentro, beleza? Eu não me lembro se eu já baixei, tá? Se eu me adiantei e já baixei, mas eu vou verificar isso agora. Deixa eu abrir aqui o navegador. Vamos ver isso. Se eu abrir, se eu já copiei os novos pacotes. Para isso, pular essa etapa aqui, pular essa etapa aqui também, iniciar a navegação. Quando eu inicio aqui o Firefox, eu venho aqui na configuração e desabilito os atalhos aqui, para não ficar os atalhos aqui me enchendo a paciência também. Vamos lá então, LFS Linux, porque existe LFS jogo de corrida. Bem-vindos Linux from Scratch. Vou vir aqui LFS, ler online. A gente não está fazendo pela forma do System 5, né, System V, e sim pelo System D. Então a gente tem que procurar aqui o System D, a versão System D, tá? Versão atual, estável. E aí a gente vem aqui em instável. Beleza? Ok. Eu acessei aqui o errado, stable LFS System D.
tá? Ó, em 1º de março ele tava com 12.1, agora ele tá com 12.2, tá? A versão lançada é 1º de setembro de 2024, né? A segunda versão lançada. Aqui nas erratas e etc e tal, ele tem tudo que foi modificado, tem no changelog também tudo que ele foi modificado. A gente pode estar acompanhando pelo changelog ou indo direto. Indo direto aqui no... Cadê? Na construção aqui dos pacotes. Tá aqui na todos os pacotes. Tá? E vendo os pacotes que tá disponível pra gente baixar e ver e comparar. Comparar aqui pra ver se a gente já tá com os pacotes novos aqui dentro. Tá? A gente pode ir verificando um por um. Tá? Eu vou fazer isso, eu não me lembro se eu já baixei pra cá pra dentro, tá? Os novos pacotes, mas eu acho que eu já baixei, tá? Depois dele baixado aqui, dos pacotes baixados, e aí a importância, tem a importância aqui dos scripts, tá? Que ele meio que automatiza para nós esse processo. Então eu tenho todo o passo a passo aqui. Antes de tudo isso, lembrando vocês aqui, tá? É preciso criar uma nova partição, tá? Se for começar do zero, como eu comecei, tá? Uma partição, normalmente ela vai ser chamada de SDA se for HD interno, se for o HD primário, tipo assim, tá? A partição, então eu tô fazendo 3 partições que é basicamente um padrão, sendo que a primeira é usada para inicialização do Linux, a segunda é usada para armazenamento dos arquivos, né, o barra lá, que vocês viram, a hierarquia dos diretórios, e o terceiro é usado para swap, tá? Para não trancar a informação dentro do Linux, porque mesmo se eu tiver bastante memória, bastante processamento, tá? A swap ela evita o travamento de uma execução de programa, ela evita o travamento de quando a gente vai copiar um arquivo para uma pasta dentro do HD, tá? Muitas vezes se a gente não tem a swap, só por ter swap, não precisa nem ter o dobro da memória que era o tamanho disponibilizado virtualmente em arquivo, né? Um padrão, não precisa nada disso, tá? Só o fato de ter ali uma swap de 1 GB, por exemplo, já é o suficiente para não travar na hora de fazer, de abrir arquivo, de copiar um arquivo de um lado para o outro. Tá? É importante ainda nos dias de hoje, não importa o PC que você tenha, fazer a swap. Feito isso aí, a gente formata então as partições, dá nome aqui às partições, né? Aqui no SD2, então, a gente cria a pasta, a gente entra, né, obviamente como root, né? A gente também tem o processo de criação da variável LFS. Aqui está ela, tá? É importante ela estar aqui ativa, certo? A gente, depois de copiar aquela pasta,
lá para dentro do /mnt, a gente precisa seguir o processo aqui de montagem. Tá? A montagem tá aqui dentro do script 2, basicamente. Tá? Eu vou disponibilizar todos esses scripts, tudo que eu fizer aqui, lá no meu GitHub do Maya Linux. Tá? O GitHub vai continuar o mesmo, porque faz referência ao meu remaster. Tá? Então, todos os scripts feitos eu vou estar disponibilizando. Tá? Para ajudar aí na automatização, basicamente, né? Na qual eu quero fazer essa automatização. Então, aqui a gente precisa montar as partições. Ele vai montar. Depois de montado, então, se a gente vier aqui e verificar com lsblk, tá? Ele mostra aqui as partições. A gente vai perceber então que no SDA vai aparecer então a partição montada no LFS, tá? Dentro do /mnt. Quando ela estiver montada aqui, então a gente já vai conseguir ver o conteúdo dentro dessa variável que a gente já via antes, tá? Mas dessa forma ela está montada dentro do /mnt. O próximo passo é entrar com o chroot, ou o próximo passo é atualizar os pacotes do sources, tá? A gente remove e baixa novamente. Por último, a gente precisa entrar como o chroot para ter esse espaço virtual do root criado, onde a gente só mexa dentro do nosso novo sistema. Tá? A gente fica preso dentro desse novo sistema, sem vazar informações para o nosso computador real, né? Isso que é o chroot, para evitar danos colaterais no nosso sistema oficial, tá? Da máquina. Nesse caso aqui eu estou numa máquina virtual e eu estou fazendo exatamente como se eu tivesse numa máquina, no meu PC real, tá? São os cuidados que a gente precisa ter. Inclusive aqui dentro da máquina virtual, não é por eu estar na máquina virtual que eu posso me dar o luxo de errar. Qualquer coisa que eu erre, eu simplesmente causo danos aqui no sistema original e pode quebrar meu sistema. Beleza? Bom, são essas coisas aqui que eu fiz para chegar nessa partezinha onde a gente está com tudo montado e é só então entrar com um chroot para começar a instalar tudo o que está aqui dentro, tá? Da pasta sources. Se eu for lá dentro, então a gente tem aí os pacotes para ser reinstalado novamente no sistema, tá? Eu só vou reinstalar tudo isso aqui porque eu preciso modificar a forma do meu script de extrair. Eu preciso implementar a extração em massa aqui dentro desses pacotes. Eu preciso também criar dentro desses pacotes extraídos o passo a passo da instalação manual. Só que para isso eu preciso identificar versão por versão. Fazer pacote por pacote não é o ideal aqui, ok? Aqui eu acho que eu já fiz a atualização, tá? Porque na versão anterior eu acho que estava com uma versão a menos aqui do Python. Tá? Essa aqui está com uma versão superior. Beleza?
E no script eu preciso identificar por variáveis as versões do pacote. Tá? Aqui dentro, então, onde a gente tem instalando o sistema básico, que é todos aqueles pacotes do Source, eu preciso fazer isso. Aqui, por enquanto, tá? Eu tenho um sistema de criação do arquivo de instalação, tá? Do processo da instalação dentro das supostas pastas do programa ali já descompactado, tá? E aqui eu tenho a versão. O nome dos pacotes vão ser basicamente sempre os mesmos, porém o número da versão vai mudar, o nome da versão vai mudar. Para isso, eu vou, a partir do próximo vídeo, começar a criar versões aqui, tá? Que versões são essas? As versões desses pacotes. Daí eu vou começar a armazenar em variáveis. Então eu vou ter ali a versão, né? A versão vai estar com o nome. Eu vou colocar versão. Eu vou criar de forma geral, tá? Eu poderia fazer vetor, mas eu vou criar de forma individual para os pacotes serem individuais ali e não ter nenhuma combinação louca no meio desse processo aqui, tá? Então eu vou criar realmente aqui. Eu acho que eu vou criar version, né? Versão de quem, né? Mais ou menos. Versão aqui do main pages, por exemplo. Tá? Do main pages. Aqui eu vou colocar um underline para ele não interpretar várias coisas aqui aleatórias, por exemplo. Beleza? Uh, ou eu posso simplesmente botar um V aqui, né? Um VS ou VRS. Tá? Eu acho que eu vou usar o VRS, tá? Para versão. Até vou colocar aqui. Tá uma descrição VRS igual, tá? Vou colocar em forma de programação igual, tá? Igual a versão. Beleza? Poderia colocar aqui em português, não vai fazer muita diferença. Tá? Então eu vou estar usando aí o prefixo VRS para significar uma versão do pacote. Sendo assim, então aqui eu vou estar adicionando essa versão. Que versão seria essa desse pacote? Seria a versão 6.06, por exemplo, tá? Aí, depois disso, eu só viria aqui, copiaria a variável, com um símbolo de dólar, eu colaria essa versão aqui, tá? Desse pacote. Toda vez em que chegar 1º de março e 1º de setembro, eles implementam novas versões e as versões vão mudar. Porém, o nome do pacote vai continuar o mesmo. Então, eu só preciso ir e verificar as versões e trocar aqui no início
as versões. Eu não preciso modificar script por script, tá? Eu apenas faço isso. Troco a versão aqui no início. Beleza? A princípio, é isso que eu vou fazer, tá? Para conseguir automatizar mais e mais. Depois que a automatização tiver todo o projeto pronto, aqui no projeto seguinte, no BLFS, ele vai ser quase igual, porém vai ter a questão da, das dependências, tá? A questão das dependências é muito chata, tá? Porque são vários pacotes para instalar um pacote, tá? Isso é realmente muito, muito chato. Mas eu vou indo devagarzinho, né, no meu tempo, no tempo que eu tiver, e vou fazendo isso, tá? De forma que a cada vez mais vai ficando muito mais rápido. Por exemplo, pessoal, tá? Aqui, tá? Todo esse passo a passo aqui, por exemplo, vou voltar pro home aqui. Tá? Aqui a gente faz normalmente, a gente entra no site e vai indo passo a passo, tá? 4, a gente vem no 5, né? A gente vem no temporários aqui, né? E segue a root. Todos esses sete passos aqui, tá? A gente faz em um dia, tá? Esses passos aqui. Se a gente ficar com a bunda colada no computador, tá? Todos esses 7 passos aqui, eu simplesmente com o que a gente fez da primeira vez e mais automação, eu levei apenas 1h30, tá? De um dia, 1h30 com automação pelos scripts, tá? Simplesmente isso. Então imagina a quantidade de tempo reduzida com o projeto LFS aqui todo pronto, basicamente. Certo? É nesse nível que eu quero chegar. Eu quero fazer o LFS aqui em um dia, tá? Sem me preocupar com, com as coisas como elas são aqui, basicamente, tá? Claro que para isso eu preciso tomar alguns cuidados, como isso que eu estou tratando agora, que são as versões dos programas, beleza? E para isso a gente começa com o número da versão, tá? Com cuidado da versão de cada pacote novo que tiver no sistema, beleza? Bom, no vídeo que vem, então, eu vou estar fazendo essas variáveis aqui e também depois eu vou estar dando início aí ao seguinte processo aqui. Deixa eu ir lá de forma gráfica aqui, né? Ficou no MNT LFS. Aqui está todo o nosso novo sistema Linux, tá? E aqui a gente tem a pasta sources. Então eu preciso criar também um script para descompactar todos esses caras aqui, tá? E eu estou pensando sinceramente em fazer o quê? Fazer uma variável global onde ela identifique para mim as versões. Não, na verdade eu vou fazer como eu tô fazendo lá, tá? Eu acho que vai ser mais simples. É mais trabalhoso, sim. Porém, a construção fica mais simples de entender, tá? Tanto para mim quanto para quem for fazer a coisa acontecer também.
Então eu acho que vai ficar mais simples dessa forma, fazendo arquivo por arquivo, né, variável por variável ali no sistema. A identificação dessa variável, dessas variáveis, tá no sistema. E eu tô pensando em fazer isso e fazer elas serem de forma globais, pois então eu não me preocuparia mais em colocar essas variáveis dentro do script de extração, por exemplo, tá? Eu apenas carregaria elas com o source, como vocês sabem, o source ele é responsável por carregar um arquivo externo, então eu recarregaria ela de forma externa, tá? Importaria as variáveis criadas no arquivo externo e automaticamente seria possível, tecnicamente falando, né, o reconhecimento das versões aqui e a gente conseguiria extrair de forma automatizada também aqui através de um script apenas. Beleza? E é isso que eu quero fazer. Tá? Lembrando vocês então, no próximo, já vou salvar aqui. No próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu já vou estar lançando vídeo dessas versões então no meu novo no meu canal lá remasterizado basicamente, tá? Que eu mostrei no começo desse vídeo, chamado L3D P Studios, tá? Vou abrir aqui novamente para vocês e também vou deixar o link nos comentários aí, tá? Eu vou estar esse aqui é o site, tá? Eu vou estar postando aqui nesse canal. Esse canal é de 3D e de jogos, desenvolvimento. Tá, eu resolvi misturar os dois porque no MyLinux tem pouquinhas pessoas, tá? Aqui eu já tô com 1130, mais ou menos, tá? E para mim eu acho importante divulgar a informação na qual a gente vai juntando aí ao longo da vida, tá? Para as pessoas entenderem como é feito, entenderem que nada é fácil, basicamente, né? Nesse meio não é não é nenhum paraíso, né? É trabalhoso, mas o resultado final fica legal pra caramba, certo? Então vai ser nesse canal aqui, L3DP Studios, tá? Eu vou estar copiando esse link aqui e postando abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês estarem já se cadastrando aqui nesse novo canal, que não é um novo canal, é um canal bem antigão mesmo, tá? É o antigo 3D na veia, só que eu troquei o nome para L3DP Studios, conforme o nome do meu site, beleza? Então eu espero ver vocês aqui nesse novo canal para vocês, tá? E acompanhando aí o LFS, tá? Aqui dentro também, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gostado. Então, a partir de agora eu não vou mais postar o o LFS, tá? No Maya Linux, ok? O Maya Linux ele vai estar para consulta dos vídeos enquanto eu for carregando os vídeos antigos do LFS aqui dentro também do canal aqui L3DP Studios, beleza? Eu vou ver se eu faço isso hoje. São muitos canais mesmo, muitos vídeos, tá? Para vocês não perderem
o conteúdo como um todo, né? Até porque eu entendo. Mas lembrando vocês que existem também vários ótimos canais de LFS e BLFS, tá? Que eu já indiquei ao longo desse percurso todo aqui meu, ok? Então eu vou me despedindo com isso aí. No próximo vídeo eu vou estar dando início ali à construção daquele script, certo? Eu vou estar postando no novo canal aqui, L3DP Studios, ok? Então, bom fim de semana para vocês. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Para vocês aí vai ser uma boa semana para vocês, tá? Que eu vou estar postando segunda-feira, eu acho. Enfim, tá uma boa semana para vocês aí e até o próximo vídeo. Falou, fui!